Entrevista coletiva de Rogério Ceni. E nessa parte, Rogério Ceni dá uma verdadeira aula de futebol. Olha que emocionante. Eu carrego sempre comigo uma pecha que deram de não trabalhar bem com o grupo, sabe? E isso é difícil, porque isso vira uma muleta muito simples e fácil para no dia que alguma coisa dá errado, repetir essa frase. Então, administrar egos e as vaidades, as necessidades, isso faz parte realmente da carreira de um treinador. E eu tentei ao máximo dar oportunidades, preservar. Muitas vezes eu sei que as críticas caem sobre um, sobre outro, sobre um setor, e eu tentei ao máximo assim gerir tudo isso. O que eu posso fazer? Daqueles que ficarem, treiná-los bastante para fazer aquilo que eu gosto, como eu quero. Tentar evoluir esses jogadores nesse tempo, nesses primeiros meses do ano, para a gente chegar no Brasileiro com atletas. Por exemplo, te digo, Beraldo ficou 1 ano comigo no São Paulo. Nós trabalhamos 1 ano com o Beraldo fazendo uma projeção para ele jogar no outro ano. Hoje o Beraldo é titular do São Paulo, um jogador que vale quanto? Chutando aí 15, 20, 25 milhões de euros. Então, o que nós podemos fazer? Desenvolver jogadores. Eu tenho gente que trabalha comigo, isso não sou só, não estou falando de mim, tá? Estou falando da equipe de trabalho, que pode melhorar jogadores, que pode acentuar características das quais eu gosto. Se eu gosto de zagueiro que constrói, gosto. Se eu prefiro ter zagueiro que constrói, se eu jogar com 3, no mínimo 2 que construam, hoje nós centralizamos nosso melhor construtor, que foi o David, que jogou por dentro. Se eu pudesse ter 3 caras que construíssem como ele, com jogo aéreo como o dele, para mim eu teria. Então nós podemos tentar evoluir, melhorar, seja Vitor Hugo, seja Canu, seja Gabriel, seja Marcos Vitor, seja quem tiver aqui para o ano que vem, para que a gente consiga exercer mais controle de jogo, posse de bola, que a gente possa não jogar contra times como Atlético. Eu nem vi hoje, tá? Eu não vi nada eu não sei quanto foi, mas que a gente possa jogar muito mais num 50-50, num 40-60, num 45-55 de posse, para ter um pouco mais de controle, porque o jogo é muito mais prazeroso quando a bola é sua, do que quando você tem que... Sabe por que a gente toma gols no final do jogo? Porque a gente tem que se desgastar muito enquanto o adversário trabalha com a bola. E aí, naqueles minutos finais, é o que faz você estar mais cansado e você acaba esmurecendo e sofrendo gols. Além de erros individuais que aconteceram ao longo desses jogos, como muitos acertos que nós tivemos. Então, eu acho que nós vamos tentar melhorar os jogadores que aqui estão e fazer boas escolhas, se o grupo assim permitir, com o investimento que eles têm, para que a gente forme um time mais forte ainda do que foi esse ano. E você me fez uma primeira parte da pergunta. O que você vai levar você falou do que você não levaria de Sim. negativo, de erros, né? Cara, mas quais são os pontos positivos? De positivo, cara, assim, a coisa mais legal aqui, um grupo muito bom de trabalho. Eu sou aqui muito calado. É um grupo que precisa se expressar mais, precisa falar mais dentro do campo, precisa mais ser dono do jogo. Nós precisamos de mais... Esses caras mesmo que tenham mais protagonismo, que falem, que briguem, que no momento mais apertado do jogo, que tomem a frente. Eu acho que isso nós precisamos evoluir nesse sentido como um todo. E de positivo, que é um grupo excepcional de trabalhar. Os caras são trabalhadores mesmo. Eu grito com eles, cobro eles, nunca ofendo eles, mas cobro bastante. E eles vão, e eles tentam, e eles fazem. Se não conseguem, não reclamam, estão sempre trabalhando. Então, assim, eu acho que poderia ter sido de uma maneira mais tranquila, mas ao menos foi. E eu acho que nós temos que evoluir bastante nisso, em querer mais ser o protagonista do jogo. Ter mais pessoas que queiram ser líderes de verdade. Líderes dentro do campo de jogo. Acho que a gente precisa evoluir também nesse sentido. Mas assim, de trabalho, um grupo excepcional, funcionários, os caras são... Cara, os caras tratam a gente assim no mais alto nível, desde o pessoal de imprensa que atende vocês aqui, cozinha, todo mundo. Esse dia eu fui na lavanderia, lá conversei com as tias, ficaram super felizes e tal, e pra gente também é um puta aprendizado. E eu sou uma pessoa simples, eu vim pra cá pra trabalhar. Eu nunca fui a Salvador, tá? Eu só conheço Salvador, aeroporto, estádio. Nunca fui num restaurante, eu nunca fui passear. Eu tô aqui vai fazer 3 meses, né? E eu vivi o meu trabalho durante 3 meses. Juro por Deus. Se alguém algum dia me viu em algum lugar em Salvador, pode
Nunca. Eu sempre trabalhei, moro afastado, porque é o melhor lugar que eu tenho para ir trabalhar, é o que dá menos tempo e menos trânsito. E eu vim para trabalhar, para chegar hoje e conseguir esse objetivo. Talvez a sorte tenha ajudado um pouco, mas ela ajuda também bastante quem trabalha. Então nós trabalhamos muito e eu acho que eu sei que chegar em 16º lugar não é motivo de comemoração para ninguém, mas diante da circunstância que nós vivemos nos últimos dias, pô, isso foi um peso gigantesco. Um ano zero do grupo tomando conta cara, assim, que o ano 1, né, que se completa daqui a pouco, seja um ano que a gente tenha uma estabilidade muito maior do que foi esse ano. Tá aí a entrevista coletiva de Rogério Ceni após a goleada do Bahia por 4-1 sobre o Atlético Mineiro, deixando o Bahia na primeira divisão em 2024.